Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma manhã, dose de fé, juntos às 8 horas da manhã com o nosso momento de reflexão e depois de oração. Falando de oração, fique até o final para que possamos orar juntos, para que Deus nos abençoe nessa quarta-feira, já estamos no meio da semana. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, fique à vontade de você assistir às pregações, às mensagens de estudos que temos muitas, temos os doses de fé anteriores, temos podcast que é chamado de E Tu Concordas, que tem muito assunto legal. E se você puder clicar naquele íconezinho, receber notificação, você de primeira, né? A gente postou um vídeo, automaticamente o YouTube já vai colocar para você assistir esse vídeo, tá? Então isso é muito importante. E se puder compartilhar com seus parentes e amigos, fique à vontade também, que são mensagens de fé, de esperança, de amor, de ânimo, encorajamento para a gente caminhar, dar essa caminhada principalmente na direção de Deus, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. E aí eu quero trazer uma breve reflexão, como sempre, e está em segunda epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Olha que interessante que Pedro escreveu. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem interessante. Que você vai me perguntar, André, crescer eu já cresci já, claro. A gente nasce, cresce, né? Vai desenvolvendo, criança, depois adolescente, jovem, adulto, aí vai ficando mais velho, que é o meu caso, com 46 anos, e já vamos tomando um rumo já para ficar assim um pouco mais velhinho, mas ele não está falando aqui de crescimento físico, não é essa parte genética biológica, ele está falando simplesmente do crescimento espiritual. E esse conhecimento também, tanto racional como espiritual também. Como assim, André? Vamos lá. Antes crescer na graça, a gente tem que saber o que é graça. Essa graça que ele escreveu aqui nessa epístola, ele está falando do próprio Jesus Cristo. E a gente só cresce, ele está falando aqui, crescer na graça, a gente só cresce em Jesus quando a gente vai ser uma palavra pesada, acho que você vai ficar um pouco chocado comigo, mas é a verdade, quando a gente vai matando o nosso eu. Como assim o nosso eu, André? O nosso eu da vaidade, do orgulho, da soberba, do egoísmo, da avareza. Quando a gente vai matando o nosso eu e vai deixando Jesus viver em nós, a gente vai crescendo na graça. E aí a gente vai crescendo em que? Na graça de Deus. Vai crescendo nessa graça de Jesus Cristo como? Amor, bondade, fé, esperança, compaixão, misericórdia, perdão. Olha, tá vendo que tanta coisa que a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo essas nossas atitudes que a gente fala, isso é bíblico também, essas atitudes carnais, né, que a gente tem, e a gente vai ficando mais espiritual. Não me entenda mal, não é ficar alienado, não é isso. A gente fica muito bem, a gente pensa direitinho, a gente tem um racional muito bem preenchido, a gente vê isso que até o próprio Pedro, né, o apóstolo Pedro fala nessa carta de Paulo, o apóstolo Paulo, um homem extremamente inteligente, ele foi um divisor de águas, vamos colocar assim, para a gente aprender mais de Jesus, a gente começar a formar a famosa teologia, que é o estudo de Deus. E aí, um homem inteligente, mas um homem muito espiritual. Então a gente pode conciliar os dois. Então é isso que Pedro está falando aqui. Antes crescer na graça, antes crescer em Jesus Cristo. Deixa Jesus viver em você, que você vai
diminuindo toda essa parte carnal nossa, o nosso eu, aquele que fala assim, não vai fazer isso, eu vou fazer a coisa para cá, e Deus está falando, não, vai para lá, e você vai, não, eu vou para cá. Então o seu eu, ele vai diminuindo e você vai escutando mais a voz de Deus, mais a voz de Jesus. E conhecimento é realmente a gente conhecer da forma lendo a Bíblia, né, a palavra de Deus. A gente vai conhecendo toda essa revelação de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, mostrando o relacionamento que Ele quer com o ser humano, né? E isso a gente vê provas totalmente tanto históricas, né, como também provas aqui na Bíblia que a gente vê assim que Deus ele quer se relacionar com o ser humano. E o principal que a gente vê esse relacionamento é que Deus ele foi lá, se esvaziou da sua glória e veio aqui andar no meio dos homens. Encarnou, né? A gente sabe disso. Encarnou e tem o nome dele que é Jesus Cristo. Ele cresceu, andou fazendo os sinais e prodígios, mostrando que o ser humano tinha que se arrepender dos seus pecados e que Jesus é o único caminho realmente que pode levar a Deus. E aí você vai vendo isso tudo na Bíblia. Ah, André, mas é só a Bíblia? A Bíblia é o principal, é a regra de fé e conduta nossa. Essa que é a grande verdade. O cristão, ele baseia a Bíblia como a regra de fé e conduta. Você pode ler outros livros para te ajudar, mas não é qualquer livro, não. Tem muitos autores bons. Por exemplo, eu vou dar alguns aqui. Martyn Lloyd-Jones, excelente Dr. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Russell Shedd, Dietrich Bonhoeffer. Então, são autores, John MacArthur, são autores excelentes que você pode pegar, pode ler e você vai começar a entender. Ele vai dar vamos dizer assim, eu vou colocar assim, é um suporte para você entender ainda mais a Bíblia, tá bom? Então, assim, crescer na graça e conhecimento, os dois estão interligados, estão ligadinhos ali e você vai, sim, na hora que você vai tirando o seu eu e deixando Jesus ali trabalhar nas nossas vidas, e aí automaticamente você vai sendo impulsionado a ter aquela fome não é fome de comer não, mas às vezes a gente não tem aquela sede que a gente bebe aquele copo de água e às vezes não sacia e você toma o segundo, o terceiro, aí depois que você vai acalmando, é mais ou menos isso. Quando você vai deixando Jesus viver nas nossas vidas, a gente vai tendo aquela vontade, aquela sede, aquele desespero, mas não um desespero mal, mas é um desespero de você conhecer ainda mais. E aí você vai falar assim, ai André, mas onde a gente pode ver mais essa palavra graça? Olha, o apóstolo Paulo, como eu falei, um homem extremamente conhecedor, inteligente, ele fala assim, ele fala que o diabo, né, colocou um espinho na carne dele para atormentar, porque ele não queria demonstrar, pelo conhecimento que ele tinha, uma pessoa, e pelas revelações que Jesus tinha dado para ele não queria se tornar uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa tipo, eu sou o melhor apóstolo. Então aí ele tinha um espinho na carne. E aí o que aconteceu está em 2 Coríntios, tá? E aí ele fala o seguinte, ele faz, né, ora para Jesus e pede para tirar 3 vezes, por 3 vezes pediu para tirar o espinho da carne. E Jesus fala o que para ele? A minha graça te basta. Quer dizer, a minha presença te basta, a minha vida em você te basta. Você não precisa mais de nada. Por quê? Ele com certeza ia diminuindo aquela soberba, aquela vaidade que poderia o eu dele falar, você é bom, Paulo, você é muito inteligente, você tem todo o conhecimento, mas Jesus falou para ele, não, a minha presença vai diminuir o seu eu, e aí eu vou
né, aperfeiçoar você em mim. Você vai ser um discípulo meu. Você vai mostrar para as pessoas, sim, você vai ensinar quem eu sou, mas você não vai precisar ser arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso, não. Você vai mostrar, sim, que o Cristo que vive em você é um Cristo de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, que realmente serve os outros. E foi o que Paulo fez. Então, assim, a gente tem que, sim, crescer em graça e conhecimento. Isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Aí vamos ver, com certeza, tanto você como eu, a gente vai ver o quanto Jesus, ele é bom. O quanto Jesus fez na cruz do Calvário, que agora a gente está na semana, né, Semana Santa. E aí a gente começa a entender porque ele é Senhor e Salvador das nossas almas. Então vamos orar agora, pedindo para Jesus, sim, nos abençoar nessa quarta-feira com a graça dele, com mais conhecimento dele, para a gente ter essa fome, essa sede dele e para que a gente seja, cheio de Jesus. E aí, depressão, ansiedade, tristeza, desespero, isso tudo, vai caindo por terra. E aí a gente vai tendo muita paz, contentamento, alegria, felicidade, né, bondade e aí tantas outras coisas que a gente já falou. Vamos orar do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Mas o importante é que você ore agora para Jesus Cristo, para mudar a sua mente e principalmente seu coração. E o coração, quando eu falo, é de onde provém as coisas boas e coisas ruins da nossa vida. Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais um Dose de Fé. Como é bom conhecer a Ti, Senhor, ler a Tua palavra, conhecer mais de Jesus Cristo, o que Ele tem feito, o que Ele fez no passado, tem feito agora, atualmente, no presente e vai fazer no futuro, porque Ele não para nessas gerações. Então, Senhor, abençoa essa pessoa que está agora me assistindo, me escutando, com a Tua graça, com o Teu conhecimento, que ela tenha fome e sede de Ti, que ela seja preenchida, transbordante, como um copo de água que vai transbordando, transbordando, transbordando e não para. Isso é muito bom, isso é mostrar que o Senhor é um rio, como está escrito na Tua palavra, um rio de águas vivas. E essas águas vivas tira toda a nossa depressão, todo o nosso desânimo, todo o nosso medo, toda a nossa angústia, tudo que é ruim, ele vai sendo jogado para fora. E quando o seu rio de águas vivas, a sua presença está em nós, a Tua graça está em nós, Pai, é muito maravilhoso, porque aí sim a gente tem coragem, a gente tem fé, tem esperança, tudo muda na nossa vida. Então eu te peço, abençoa essa pessoa nessa quarta-feira, como também me abençoa, Senhor, para que a gente possa ter uma quarta-feira abençoada, cheia da Tua presença. É assim que oramos juntos e falamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais esse Dose de Fé. Eu fico muito feliz com a Tua presença, que a gente está sempre junto, às 8 horas da manhã, com esse momento de reflexão e um momento de oração também. Que Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos juntos novamente com Dose de Fé e eu te espero sempre. Um grande abraço e uma boa quarta-feira com a graça, misericórdia e amor de Deus.